Oi gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vim gravar um vídeo bem diferente pra vocês. Eu nunca tinha gravado nada aqui no canal parecido, eu nunca gravei algum vídeo no canal sobre determinado assunto e falei durante o vídeo inteiro. Então esse é o primeiro, eu espero muito que vocês gostem. E o que vamos falar hoje é sobre síndrome do pânico. Eu vou contar pra vocês a minha experiência, eu vou contar os sintomas, o que você pode fazer pra se autoajudar ou ajudar alguém que tá passando por isso. Se vocês querem saber, tiver curiosidade pra saber um pouquinho sobre isso, vem comigo. Bom, gente, pra começar, eu vou falar pra vocês que eu tô gravando esse vídeo porque já me pediram. Já falei pra vocês que eu tenho isso em alguns outros vídeos. E muitas pessoas vieram perguntar como que era, o que eu sentia. Falaram até pra eu gravar um vídeo falando sobre, que ia ajudar muitas pessoas. Então eu espero muito que esse vídeo te ajude. E vamos lá. Falando um pouquinho dos sintomas. Eu anotei algumas coisas que é também o que eu mais sentia. Sensação de perigo iminente. Toda hora você acha que vai acontecer alguma coisa de ruim com você. Medo de perder o controle. Medo da morte ou de tragédia iminente. Você sempre acha que vai morrer. Você acha que vai acontecer alguma tragédia. Sensação de estar fora de realidade. Dormência e formigamentos nas mãos, pés ou rosto. Palpitações, ritmo cardíaco acelerado ou taquicardia. Tremores, falta de ar, ondas de calor. Sensação de precisar fugir. Náuseas, dor no coração e principalmente medo. Bom, esses são alguns dos sintomas e eu vou falar agora pra vocês como que eu sou em relação a isso, como que eu sempre fui desde pequena, o que aconteceu comigo e quando eu comecei a perceber que eu tinha alguma coisa de errado mesmo. Desde pequena eu nunca fui de ter muita amizade, porque eu tinha uma certa dificuldade pra fazer amizade. Eu sempre achei que era porque eu tenho cara de metida e tudo mais, mas também é porque eu não sei me socializar direito, entendeu? Se eu tiver numa festa e não tiver com algum amigo, tiver, tipo, meio que sozinha, eu não vou saber me socializar e conversar com alguém ou então dançar com alguém. Eu sou muito de ficar sozinha em festa se eu não tiver acompanhada. Isso sempre aconteceu. E eu tinha medo de festa. É uma coisa meio estranha. Eu vou falar que eu tinha, porque faz tempo já que isso não acontece. Faz tempo que eu não tenho nenhum ataque assim de pânico. Mas eu vou falar pra vocês o que aconteceu no passado e que são, sim, sintomas. Eu tinha muito medo de festa. Eu não ia pra festa porque eu tinha medo de algum menino chegar em mim. Isso é uma coisa estranha. Eu tinha medo dos garotos, essa é a verdade. Eu tinha medo de que algum menino chegasse em mim e eu não sabia como o que falar, o que fazer, a minha reação, então eu ficava muito nervosa quando algum menino chegava em mim, ficava muito nervosa pra ir pra festa. Eu lembro que eu chegava nas festas, meu coração acelerava, eu começava a ter frio na barriga, mas por mim isso era uma coisa normal. Eu acho que eu nunca vi isso como um super sintoma, mas é. Medo de ficar sozinha também. Sempre tive medo de ficar sozinha. Não gosto. Eu lembro quando eu ia pra casa da minha avó e dormia lá. E eu passava o dia inteiro lá. E quando chegava a noite, eu já queria minha mãe. Eu não conseguia dormir sem minha mãe. Eu dormi com a minha mãe até os meus 15, 16 anos. Sempre tive muito medo de ficar sozinha. Eu brincava o dia inteiro, mas quando chegava a noite, eu queria minha mãe. E eu podia. Não, eu tentava dormir, não conseguia dormir. Eu sempre ligava pra minha mãe chorando, implorando pra ela me buscar. Gente, era horrível. Nossa, não gosto nem de lembrar. Eu lembro que eu fingia pra minha avó que tava passando mal, que queria que minha mãe me buscasse. Nossa. Enfim. Até aí eu achava que isso era uma coisa normal, coisa de criança. Uma coisa também que é meio estranho, que até hoje em dia também acontece, é quando meu celular toca. Meu celular toca do nada e meu coração acelera. Acho que é tipo ansiedade por saber o que será que vão falar comigo. Será que é uma notícia ruim? Será que é uma notícia boa? Pessoas que são muito ansiosas pensam além, sofrem por antecipação. E isso é horrível. E uma coisa também que acontecia sempre é medo de apresentar trabalho na escola. Eu sempre tive isso e eu nunca gostei. Eu sempre passava muito mal antes de apresentar trabalho. E ainda mais quando era sozinha, nem me lembro disso. E quando a gente tá passando por tudo que isso que eu passei, eu achava que isso era uma coisa normal de criança que isso ia passar.
E aí depois que eu cresci, aconteceram coisas que eu vi que realmente não era simples e não era simplesmente uma coisa que ia passar. Vou explicar pra vocês, eu já falei algumas vezes de faculdade pra vocês, que eu tenho um certo negócio, assim, um certo receio, porque aconteceu isso comigo e eu vou explicar pra vocês o que aconteceu que eu nunca contei de verdade. Eu nunca soube o que fazer na faculdade, eu sempre pensei assim, quero ter um canal no YouTube, mas é muito ruim quando alguém pergunta pra você, que profissão você quer seguir? Ou então começar numa festa, e normalmente eu vou pra festa de universidade, que você vai conhecer alguém, a pessoa de cara já pergunta assim, qual curso você faz? Você faz faculdade de quê? E eu, no caso, fico com certo receio de falar, não faço nada, só trabalho. Não é legal, assim, eu não me sinto bem falando isso, porque eu tenho vontade de fazer uma faculdade. Só que não vai só de mim. Eu nunca tive um pensamento de faculdade fazer, enfim. Quando eu saí do terceiro ano, no ano seguinte, não sei se foi no ano seguinte, foi ano passado ou se foi ano retrasado, acho que foi ano retrasado. Eu me inscrevi na faculdade, na Unip, pra fazer publicidade e propaganda. Na verdade era marketing, propaganda e marketing. Eu fiz a prova lá, aquela provinha de vestibular, passei e já tava bem nervosa, né? Mas tudo tranquilo até aí. Até que eu fui lá na faculdade pra levar os documentos, que já tinha começado as aulas. Esse era o problema, já tinha começado as aulas. E eu já ia entrar depois de quase um mês de aula. Eu já tava nervosa por isso, mas tava tudo tranquilo até aí. E aí eu cheguei lá, levei os meus documentos e a moça lá falou que não tinha abrido turma pra esse curso e que se eu queria trocar ou então esperar até abrir turma. E como eu já tava, tipo, agoniada, já tinha corrido bastante, já tinha corrido atrás bastante de muita coisa, eu falei, vou tentar outro curso. Aí a moça falou que jornalismo tinha algumas matérias em jornalismo que também tinha propaganda e marketing. E aí minha mãe ficou falando, faz. Não satisfeita, né? Mas fui fazer. Me inscrevi na faculdade de vídeo, comecei jornalismo. E fomos no primeiro dia de aula. Não queria ir, passei mal, vomitava e passava muito mal. Muito, muito mal. Eu não gosto de lembrar, porque só eu sei o que eu passei. E eu não gosto de falar sobre isso também, porque, gente, não é uma coisa legal que aconteceu comigo. E eu fui pra faculdade, não conseguia ir. Eu lembro que eu chorava muito, muito, muito. E eu não sabia o que tava acontecendo, porque é uma coisa estranha, gente. Ninguém sabe, assim. Eu sei o que eu senti, sei que é muito ruim. E meu coração acelerava muito, apertava. E foi, com certeza, o pior dia da minha vida. Sem sombra de dúvidas. E aí, mesmo assim, eu fui. Eu fui e pedi pra minha mãe pra me levar até a sala. Gente, imagina, na faculdade, todo mundo adulto. E minha mãe me levou na sala. Minha mãe me levou na sala e eu lembro que eu sentei na cadeira, eu tremia tanto, mas tanto, que eu não sabia nem que eu poderia tremer desse tanto. Eu tremia, gente, eu suava frio e tremia muito, eu não conseguia ficar parada, não dava pra disfarçar que eu tava tremendo. E como já tinha começado as aulas, todo mundo já se conhecia. Então esse já era um receio pra mim também. Eu já tava assim, caraca, não conheço ninguém aqui e não é aqui que eu quero estar. E eu lembro que eu passei muito mal. E quando deu intervalo, eu fiquei sozinha e falei, não vou aguentar ficar aqui. Eu peguei e fui embora, voltei pra casa. E foi de boa. O resto do dia eu fiquei em casa e tal. Eu tava passando por uma situação também com o meu ex-namorado. Não era uma situação ruim, assim, de briga e tal. Ele tava indo pro exército, ele tava no campo, sabe aquele campo de exército? E quando a gente é apaixonada, né, gente? A gente sofre muito quando alguém vai pra longe. Tipo, tinha ficado. Essa semana da faculdade, que eu queria que alguém me apoiasse, ele não tava. Porque ele tava nesse campo, ele não pôde mexer, não levou o celular. E ia ficar uma semana sem contato com ele. E ele era, assim, vamos dizer, a única pessoa que meio que me entendia. Então eu tava passando por isso, tava passando por esse negócio de faculdade, tava passando por problemas dentro de casa. Então, assim, agravou muito o meu problema. Então, vamos lá. Aí, quando
durante o dia, minha faculdade era de manhã. Eu fui de manhã aquele dia, voltei mais cedo. E durante o dia inteiro eu ficava super bem. Era tranquilo em casa, sabe? Parecia que nada tinha acontecido. Quando chegava à noite, era o maior problema. Quando, gente, era muito estranho. Quando dava umas 6, 7 horas da noite, assim, que eu olhava o céu escurecendo já, meu coração já acelerava. Eu ficava sem ar e falava, caraca, eu vou ter que dormir, amanhã acordar. E era um sacrifício pra dormir. Eu lembro que eu chorava muito, mas eu chorava assim, igual criança, de soluçar, sabe? E o que a gente sempre pensa é querer se matar. É uma coisa horrível que eu passei. Eu estou arrepiada. Eu sentia meu coração acelerar, eu sentia que eu ia morrer, eu sentia que alguma coisa ia acontecer, eu só chorava, 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 chorava. E eu falava com a minha mãe não entendia. Ela ficava, fica bem, tranquilo. Ela achava, tinha vezes que ela achava que era frescura, que você tem que crescer na vida, porque você vai ficar sempre por causa de uma faculdade, não sei o quê. Por mais que ela sentisse meio que dó de mim, porque eu tava passando por aquilo, que eu tava mal, ela achava que era uma coisa besteira, sabe? Medo bobo. Quando chegou a noite, fui dormir, demorei 10 anos pra dormir, quando foi no outro dia, acordei, a mesma coisa, gente. Era horrível. Eu não conseguia ir. Minha mãe tinha que meio que me levar à força. Minha mãe me levava de carro à força. Eu chegava lá chorando. Chegava na sala tremendo e do mesmo jeito. E aí, nesse segundo dia, eu lembro que tava sentada lá, né? Passando mal do caramba, morrendo. E aí o professor falou bem assim, a gente vai debater sobre um assunto e não sei o que. Formem duplas. Nesse dia, eu comecei a conversar com uma menina. Mas assim, eu puxei um assunto, ela era bem podre até, porque ela nem falava direito comigo. Eu, mó nervosa, falei assim, você pode me passar o que já teve nas aulas? E ela Falou assim, já tem 4 trabalhos pra entregar essa semana. E eu fiquei, Tudo bom contigo? eu já tava mais nervosa ainda, né? E aí, na hora que ele falou, forma em duplas, eu falei assim, vou formar com ela. Mesmo que eu tenha só trocado 2 palavras com ela. Eu olhei pro lado, tipo, parece cena de filme. Ele falou, forma em duplas. Eu olhei pro lado, ela juntou a cadeira com a menina. Eu olhei pro outro, juntaram as cadeiras. Quando eu olhei pra trás, estava todo mundo em dupla. E eu tava sozinha. Foi quando eu não aguentei, que eu já tava totalmente nervosa, horrível. Eu simplesmente levantei e saí da sala. E eu nunca mais voltei pra faculdade. E por mais que tem pessoas que falam, besteira, frescura, eu sei o que eu passei. Então, eu prefiro, quando alguém começa a falar isso, eu não aguento. Eu prefiro fingir que não tô escutando, porque eu sei o que eu passei. Esse foi o maior trauma, com certeza, da minha vida. E um dos meus maiores medos é voltar pra faculdade e passar pela mesma coisa de novo, porque eu não sei se eu aguento, porque é horrível o que eu passei. Só eu sei, e eu acho que quem tem síndrome do pânico sabe como é que é isso. É horrível, horrível. Nenhuma outra palavra pode expressar esse sentimento. Bom, e esse foi o maior ataque de pânico que eu já tive. Já aconteceram outras coisas também. Eu lembro que foi muito, muito difícil pra eu entrar no trabalho também. No primeiro dia, eu lembro que eu tinha medo de entregar currículo. Mas eu entreguei. E quando me chamaram pra trabalhar, no mesmo dia, assim, eu não consegui dormir, né? Por uma semana. E quando eu fui, no primeiro dia, eu cheguei lá, vomitei tudo, passei muito mal. Coração acelerado, as mesmas coisas. Foi um pouco menos pior do que quando eu fui pra faculdade, mas também foi muito ruim. E também foi quando eu comecei a fazer academia. Pessoas podem achar, nossa, como assim, academia? Pois é, eu tinha muito medo de ir sozinha. Então, quando eu me matriculei na academia, eu chorava muito pra ir pra academia. Assim, na verdade, eu não chorava pra ir. Eu ia pra academia, morria de nervoso, fazia meus exercícios, saía da academia, quando eu entrava no carro, eu desabava. Desabava de vontade de querer fugir, de querer morrer, de falar que eu não aguentava mais e chorava muito, 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 muito mesmo. Eu lembro que uma das piores coisas é você, tipo, chorar e ninguém entender, sabe? Que você tá passando. E aí, eu lembro que eu chorava muito. O pior de tudo é quando você começa a ter pensamento, tipo,
ah, será que alguém da minha família vai morrer? Tipo, a sua família tá super bem, mas quando você tem esses ataques, você imagina, sabe, que vai acontecer alguma coisa e você começa a ter pensamentos horríveis, tipo, meu Deus, eu preciso ligar pra minha mãe, eu preciso saber se ela tá bem. E eu lembro que eu ligava pra minha mãe, mãe, tá tudo bem. Eu mandava uma mensagem pra minha mãe, tá tudo bem. Ela tá. Eu falei, mãe, eu lembro que eu. Gente, eu não tenho como eu não voltar no meu ex, porque ele teve comigo sempre nesses momentos. E aí, eu chorava muito e mandava mensagem pra minha mãe, perguntava se ela tava bem. E eu não queria, tipo, eu queria estar com ele, né, porque ele me ajudava, ele me fazia sentir melhor. E ao mesmo tempo eu queria estar com a minha mãe. Então eu falava assim, me deixa logo em casa, eu preciso estar com a minha mãe, eu preciso da minha mãe. E eu ficava com muito medo de acontecer alguma coisa. Ou então também acontecer comigo. Tipo, eu sempre achava que alguma coisa ia acontecer comigo. Eu achava que eu ia morrer, eu achava que ia acontecer alguma merda. E foi isso. Graças a Deus, depois que eu comecei a trabalhar, que eu acostumei por um tempo, eu já vou pra academia sozinha, maravilhosa. É uma superação, assim, show. Vou pra academia sozinha, de boa. E trabalho também, tranquilo. Me lido super bem com as pessoas. E o que mais me ajudou foi o meu trabalho. Porque no meu trabalho eu me relaciono muito com as pessoas, eu converso com as pessoas, eu atendo, né? Eu atendo o público. Então, eu aprendi bastante e também sabe, fez eu ser mais social. Me ajudou muito, então acho que assim, Deus sabe o que ele coloca na sua vida. Ele sabe exatamente o que você precisa. Agora, gente, eu vou falar pra vocês formas de se ajudar, sabe? Pra quem tem esse problema, quando você tá passando por aquele ataque de pânico. Eu vou falar pra vocês o que eu faço, que me ajudou, que nos primeiros dias eu não sabia o que fazer, né? Mas depois eu comecei a pesquisar e tal, vi o que era melhor. Eu até falei com uma psicóloga e ela disse que era o melhor se fazer, então eu fiz esses passos e vou passar pra vocês aqui agora. Isso eu vou falar na hora que estiver acontecendo, naquele momento. Lava o seu rosto, beba bastante água e respira fundo. Gente, a respiração é o mais foda que eu digo, assim, que realmente ajuda. Você respira fundo e solta bem devagarzinho. E faz isso até você melhorar. Você vai ver como você muda, assim, você melhora quase 100%. É sempre bom também você ficar pensando em coisas boas, coisas que você gosta de fazer. Por exemplo, eu adoro ir pra praia. Pensa em você na praia. Pensa uma coisa boa que você gosta de fazer. Fica pensando naquilo, pensa nas coisas boas. Tipo, meio que ignora os sentimentos ruins, sabe? Que você tá sentindo naquele momento. Outra coisa que eu fiz também foi uma vez que deu certo. Coloca uma música bem animada, uma música que você goste, nada de música depressiva, por favor. Coloca uma música bem animada e também é muito bom conversar com pessoas que te ajudem, pessoas que não te julguem. Eu, no caso, tinha o meu ex-namorado, que ele sempre me ajudava, eu sempre conversava com ele. E minha mãe também. De vez em quando ela me ajudava, meio que ela entendia, assim, e eu conversava com ela. Então é isso, gente, que realmente dá certo pra fazer é isso. A respiração é o que mais conta. E eu também queria dar um recado pra finalizar o vídeo. Um recado para as pessoas que não têm a síndrome do pânico, mas que conhecem alguém que tenha. E vamos dizer que essa pessoa não vê a síndrome do pânico como uma doença e sim como uma frescura. Tem muita gente que é assim. Quando a gente tá nesse momento de ataque de pânico, de ansiedade, a gente quer uma pessoa do nosso lado que não nos julgue, quer uma pessoa que possa te abraçar e você, sabe, sentir que você tá protegida. E um recado que eu tenho pra dar pra vocês é, assim, por mais que você não entenda, tente entender. Não force algo que a gente não esteja preparado pra fazer, porque tudo tem o seu tempo. Então, no meu caso, em relação à faculdade, eu odeio quando alguém fica falando, porque você não faz isso, que você não faz aquilo, você é frescura. Gente, a gente sabe o que a gente tá passando. Quem tem isso, a gente sabe. E eu não gosto, e ninguém gosta, que fique forçando a fazer uma coisa que a gente sabe que a gente não tá preparado. Que a gente sabe que não vai ser agora. Então, assim, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu próprio tempo. Então, acho que a gente deve respeitar isso. Até mesmo quem não tem a síndrome do pânico, quem não tem ansiedade, tem que respeitar, entendeu? É o tempo do outro. Já disse aqui uma vez, vou repetir. E, gente, isso não é bobagem, isso não é brincadeira, isso não é uma coisa simples. Então, por favor, que se você tem alguém na família, algum amigo, alguma coisa assim do tipo, respeite.
respeite o momento e se você puder ajudar, ajude, escute, tenha paciência, abrace, fale que vai ficar tudo bem, ajuda a pessoa a respirar melhor, fazer aquela respiração que eu falei. E é isso, porque quando a gente tá nesses momentos a gente não sabe meio o que fazer, então é bem difícil. Então foi isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter ajudado. Um super beijo. Então me siga nas redes sociais, meu Snapchat é AmandaBLF, sempre posto coisa lá pra vocês. Meu Instagram é AmandasBLF e também se inscreve no meu canal, gente, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. E também dá um joinha nesse vídeo se você gostou, tá bom? Vai me ajudar bastante. Clica no sininho também pra ativar as notificações do vídeo. E é isso. Tchau, até o próximo vídeo.